Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. No dia de hoje, eu quero refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56, que diz o seguinte: Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram tudo o que Jesus tinha realizado. Os fariseus convocaram então um conselho e disseram: O que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: Vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, ele profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muita gente de todo o país subia a Jerusalém esta Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam com os outros no templo. Que vos parece? Achais que ele não virá para a festa? Meus amigos, vamos recapitular essa situação aqui, vamos nos situar nela. Isso ocorreu logo após a ressurreição de Lázaro, que era muito amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou Lázaro e depois desse grande milagre, muitas pessoas começaram a acreditar nele. E muitas pessoas acreditaram, passaram a seguir Jesus, e outras, mesmo diante daquela evidência, daquele milagre grandioso, não só não acreditaram em Jesus, como foram denunciá-lo aos fariseus. E veja que interessante. O sumo sacerdote, o sacerdote que era responsável por fazer os sacrifícios no templo, é importante lembrar que na antiga aliança os sacrifícios eram feitos de animais, somente o cordeiro. Ele falava: é necessário que um só homem morra, e não toda a nação. E por que os judeus tinham esse certo medo? O medo deles era que o império, na época que dominava aquela região, que era o Império Romano, descobrisse mais sobre Jesus e achasse que de repente poderia organizar uma revolta, uma revolução, e aí de repente fazer um conflito armado contra todo o povo, contra toda a nação, e eles tinham um certo receio, um certo medo. Mas veja que coisa integrante, né? Aquele sumo sacerdote, sem perceber, ele profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Só que Jesus não morreu somente pelos judeus, pelo povo de Israel. Morreu por todo aquele que nele crer. Morreu por todos, pelo seu corpo, que é a igreja que lhe deu a vida, conforme São Paulo nos ensina. Então veja que logo após a ressurreição de Lázaro,
eles já começaram a planejar um jeito de matar nosso Senhor. Isso é algo interessante de se pensar porque Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo, quando ressuscitou Lázaro, além de ser um grande milagre que gerou fé e conversão de muitas pessoas, ele estava naquele momento mostrando algo que iria acontecer com ele próprio, anunciando que a ressurreição daqueles que crerem virão, porque ele, pouco tempo depois, também irá ressuscitar e irá trazer a vida e irá vencer a morte. Porque ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que vence a morte. Então veja que interessante. O milagre da vida de Cristo foi uma centelha que gerou nos inimigos de nosso Senhor, naqueles que o odiavam, motivo para matá-lo. E Jesus, que foi morto, ressuscitou para que todos nós também possamos ressuscitar com ele um dia. Então veja que interessante. Cristo não fez nada de mal, só o bem. Por onde passou, levou vida, e vida em abundância. Isso gerou ódio àquelas pessoas de coração fechado. E mesmo assim, Jesus continuou fazendo o que ele faz, gerar vida. Ressuscitou, e hoje todos nós um dia, crendo nele, confiando, fazendo sua vontade, ressuscitaremos. Então veja que essas pessoas achavam que Cristo era um homem perigoso devido às coisas que ele fazia. Só que Jesus não fazia mal. E por que a bondade é perigosa? Porque o homem, em sua essência, um homem, quando faz a vontade de Cristo, ele causa espanto. Se você vê a vida de todos os santos da Santa Igreja, eles foram perseguidos. Os mártires. Por quê? Porque a santidade, ela vai contra a nossa natureza pecaminosa em decorrência do pecado original de Adão e Eva. Então veja que quando você vai contra essa natureza pecaminosa que temos em nós devido ao pecado de Adão, e você só consegue se entregando seu coração ao novo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que venerar os santos não é algo errado, muito pelo contrário, conforme São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, onde ele chama aos fiéis para imitá-lo, você consegue enxergar Cristo na vida dos homens e das mulheres santas de maneira mais clara, porque eles viveram e vivem e viverão aqui nesse mundo já as maravilhas de ser um cristão autêntico, de chegar ao ponto de já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, conforme o próprio São Paulo diz também, você percebe que isso causa uma certa revolta nas pessoas. Por quê? Porque, meus amigos, ser cristão de verdade é você não ligar muito para esse mundo. Você liga, sim, você se importa, sim, mas você não se apega à matéria, às coisas que passam. Isso não te chateia. Ah, a pessoa vai roubar você. Ah, compra um lanche comigo que eu tô com fome. Você vai e compra um lanche e uma coca, uma marmita. Sei lá. Ah, eu quero um tênis. Ah, você quer um tênis? O cara rouba seu tênis, se entrega sei lá, um boné também, onde Jesus falava de entregar a túnica e as vestes. Ah, você tá... A pessoa te xinga, você reage de outra maneira. E isso por quê? Porque você não é apegado com as coisas. E veja que o que eu estou falando aqui é diferente de legítima defesa. Legítima defesa é quando você, na necessidade de defender alguém que você ama, uma pessoa mais fraca, é completamente diferente de você, quando é só contigo ali, por fé, e ver que aquilo não vai
causar estrago, nem lesar, seja o seu filho pequeno, nem uma pessoa que você confia, que está em seus braços para você cuidar e tal, que confia em ti, não há problema algum. São situações completamente diferentes. Mas, por exemplo, se uma pessoa vai te fazer algum mal, a pessoa vai te roubar, e você fala, não, tudo bem, pode levar. Ah, você quer tal coisa também? Pode levar. Por que isso espanta? Porque vai contra a lógica. Porque a lógica de Deus é loucura para esse mundo. A pessoa te dá um tapa, você oferece o outro lado. Sei lá, a pessoa te xinga, você não reage, fala, não, deixa pra lá. E tipo, natural seria você, como assim? Ela tá me xingando, ela tá isso. Então veja que a santidade, ela tá nos pequenos detalhes, é nas pequenas coisas. E quando aquela pessoa começa a falar, e todo mundo não gosta de ouvir ela, por exemplo. Às vezes a pessoa é mais idosa, as pessoas saem da sala, não querem ouvir. Você fica lá ouvindo, dando atenção. Isso é ser católico. Isso é você viver o Evangelho. Você está sendo. Matheus, isso é uma coisa simples. Sim, é. Mas você está sendo uma pessoa caridosa com aquela outra pessoa. Porque muitas pessoas não dão nem a escuta para ela. E muitas vezes aquela pessoa se sente sozinha, por exemplo. Então veja que isso incomoda muita gente porque vai contra a lógica que o pecado de Adão leva. Porque nós vamos pegar o mundo moderno de hoje. Hoje em dia, meus amigos, nós temos uma grande tendência a seguir somente as ciências exatas. O que eu quero dizer com ciências exatas? Não estou falando somente de matemática, física, mas para explicar melhor, as ciências mais materialistas, digamos assim. Só que muita coisa se dá pelo puro pensamento. Da filosofia brotou grandes filósofos como René Descartes, como outros por aí que envolveram a parte matemática, geométrica e outras ciências, por exemplo. A própria psicologia, se não me engano, são 4 vertentes, tem só uma que não tem, que é provada de fato, as outras 3 é mais é algo intuitivo. E a filosofia e a teologia também. Quando você vive num mundo onde se materializa tudo, a tendência é você não entender muito bem esses aspectos das virtudes, que quando você mais reza e mais se assemelha a Cristo e busca entendê-lo, mais você tende a praticá-las. E isso causa espanto, porque principalmente nos tempos de hoje, porque se perdeu isso através da influência das redes sociais, mas muito antes, através das influências dos canais televisivos, das novelas, dos programas que às vezes exaltava uma pessoa ruim e uma pessoa boa era deixar de escanteio. Um padre todo let it go, todo esquisito, é uma pessoa boa, o padre de batina que segue os ritos corretamente é um cara do mal, ranzinza. Ou, sei lá, a pessoa que tem uma vida completamente desordenada, uma vida de criminalidade, ela é tida como um herói, como um anjo da sociedade. Já a pessoa que é um pai, uma mãe de família, que rala, que luta, ela é chata, ela é careta, ela é ruim. Isso, de certa maneira, vai se enraizando muitas vezes no subconsciente das pessoas, ao ponto até de normalizar, tá tudo bem traição, tá tudo bem isso, aquilo, outro. E quando você dá um basta nisso e você corta isso, e a sua vida você é plenamente feliz, satisfeito com isso e leve, isso causa um pleno espanto em muitas pessoas. Assim era a vida de Cristo. Cristo ele é contra toda a lógica do sistema, porque Cristo ele vivia a lei, ele pregava a lei, mas de uma maneira mais assim, digamos, rígida, porque, por exemplo, Jesus não falava que só pecou, por exemplo, contra a castidade se você ter algo com a mulher ali, por exemplo. Jesus falava, não, se você olhou e desejou, você já está pecando.
Ora, isso é muito mais rígido, mas Jesus falava sobre a lei do Espírito, que a graça de Deus vai te ajudar a ter força contra essas coisas. Já não é algo mais meramente humano. Você tem Deus em ti, através do seu batismo, que mora em ti e que te dá essa graça santificante de você ser um homem novo, uma mulher nova, renovado pelas águas. Essas águas que foram prefiguradas lá no Antigo Testamento em inúmeras maneiras, quando o povo atravessava o Mar Vermelho, nas águas que renovavam aquele povo para a nova terra prometida, que para nós é o céu. No dilúvio, as águas que lavavam as pessoas e preparavam até chegar o tempo que elas poderem pisar em terra firme. Então, nós temos essa oportunidade, nós temos essa grande graça divina. Mas para isso nós devemos estar preparados para causar estranheza nas pessoas. Porque tudo aquilo, meus amigos, que foi causado pelas grandes revoluções no mundo, se você for um católico autêntico, você vai causar estranheza. Seja para as pessoas de movimentos liberais, socialista, capitalista, comunista, até mesmo protestantes, que às vezes têm a tendência um pouco mais materialista, mais sentimentalista. Quando você vive a fé autenticamente, mas sem pegar muito para esses lados da matéria, de seguir a Deus porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai me dar dinheiro, vai me dar isso, vai me dar... Não, porque você o ama. Pronto, final. Ele me amou primeiro. Ele é tudo para mim. Não, mas você vai ganhar o que com isso? Nesse mundo, se Deus não me der nada, tá tudo bem. O que importa? O importante é depois, tudo aqui passa. Então, isso que Jesus nos convida. É isso que causa estranheza. Por isso que, assim como Jesus foi perseguido, mesmo fazendo só coisa boa, meu amigo, minha amiga, você seremos perseguidos, somos perseguidos. Se você não está sendo perseguido, alguma coisa está estranha aí. Veja bem, nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Estamos nesse mundo de passagem. Aquela passagem da Terra Prometida, a passagem do Mar Vermelho, é a nossa vida. Nós estamos passando. Aí Jesus nos dá o maná, que é o seu próprio corpo e Eucaristia, para alimentar a nossa alma, já nos preparando para aquilo que há de vir, para a liturgia celeste. Mas a nossa vida é isso. É luta diária, todo santo dia. Por isso, onde você estiver, não se permita se entregar ao sistema, digamos assim. Mas quando eu falo sistema, é a correnteza, a ser como o mundo quer que você seja. Mas reze e olhe para a vida dos santos e ache nele uns espelhos para que você, ao olhar para eles, fale, eu também quero ser assim. Eu também necessito ser assim. É aí que mora a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade se dá em ser semelhante a Deus. E Deus é plenamente livre. Deus é plenamente sábio, plenamente verdadeiro, plenamente bom. E quanto mais a gente busca essas coisas, mais a gente vai encontrando sentido da nossa existência e mais a gente vai encontrando a verdadeira felicidade, que está em não se aprisionar aos pecados, não se aprisionar aos prazeres, não se aprisionar em agradar os outros, tendo que negar a si mesmo, a sua essência, negar a tua fé, negar aquilo que te construiu, o teu caráter, para agradar os outros. Não, agrade a Deus. Você não precisa ser uma pessoa rude com os outros, mas você não precisa ser também uma pessoa que se anula completamente só pelas coisas que não valem a pena. Que possamos, com a leitura de hoje, refletir mais sobre nossas vidas e buscar fazer a diferença e buscar viver a plenitude daquilo que Deus nos chama, daquilo que Deus nos ensina. E que a Virgem Maria nos auxilie, seja nosso auxílio na busca constante a Jesus Cristo. Que a exemplo dela possamos ser fiéis ao Senhor Jesus e possamos sim
viver o Evangelho com toda a alma e com todo o coração. Que assim seja. Amém.